Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar a curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas aí pela minha voz, mas acho que esse é o terceiro dia que eu estou extremamente gripado, né? Tomando remédio, com febre. Mas, como o canal, né, não pode ficar sem vídeo, aí tô fazendo um esforcinho aí pra gravar esse vídeo pra vocês, tá? Inclusive foi um indicador que eu fiz, né, hoje, né, eu já tinha ele em mente, claro. Eu já até usava uma parte dele, tá, pessoal? Então, foi até mais fácil pra fazer. Até por isso que eu consegui fazer, né, conteúdo pra esse vídeo. Se eu precisasse fazer alguma coisa mais complexa aí, provavelmente não conseguiria. Então, peço desculpas aí pela voz, mas vamos lá, vou trazer um indicador, ele é bem bacana, tá, pessoal? Como eu falei, né, eu já uso uma parte dele um bom tempo aí, então resolvi trazer ele pra vocês. Então vamos lá, pessoal, antes de mais nada, né, já vamos baixar o indicador, que aí depois eu já começo a falar dele e a gente já vê como é que ele funciona certinho, tá? Então, primeiramente, pessoal, atualizem a plataforma de vocês, tá? Cliquem em ajuda, procurar atualizações, mude aqui para a versão beta, tá? Inclusive o meu tem atualização, ó. Clique em atualizar, vai aparecer uma barrinha aqui no canto esquerdo. Quando ela terminar de encher, o Profit vai pedir para reiniciar, tá? Você clica aqui em reiniciar a plataforma, espera reiniciar e aí em seguida, né, a gente volta para baixar o indicador, né, e instalar, beleza? Então, no primeiro link da descrição, pessoal, vocês cliquem aí, vocês serão redirecionados aqui para o Google Drive, tá? E vocês baixarão este arquivo aqui, ó, JB Index TTR Bands, tá? Dentro deste arquivo, né, haverão mais dois arquivos, porém, né, aqui vocês vão baixar apenas esse, tá? Como é que você faz para baixar, pessoal? Aqui, ó, segundo botão, tá? Você passa o mouse em cima, aparece aqui a opção de fazer um download. Você clica, faz o download deste arquivo aqui. E aí, salve alguma pastinha que fique fácil para encontrar. E aí a gente volta para o Profit. Pessoal, dentro do Profit é muito simples, tá? Mesmo é o padrão, né, de todos os outros vídeos de indicadores e robôs. A gente vem em estratégias, importar/exportar. Ele já vem selecionado importar. Você clica nessa pastinha amarela. E aí procura o arquivo que você acabou de baixar, tá? Você clica em abrir e vai aparecer, agora sim, né? Vai aparecer aqueles dois arquivos, né? Aqueles dois indicadores que eu mencionei. Você clica neste primeiro botão, joga o primeiro para cá para selecionado, né? Seleciona o outro arquivo, clica no primeiro botão também. Quando aparecer o nome dos dois arquivos aqui em selecionado, você clica em importar, dá OK e confirma, beleza? Então, pessoal, o primeiro indicador que a gente vai ver é o que eu chamo de True Range, né? A gente tem um indicador no Profit chamado um indicador no Profit nativo, né? Chamado True Range, que acho que a maioria aí já ouviu falar, né? Inclusive eles modificaram aqui, né? A descrição estava bem diferente até um tempo atrás, né? Então, para que ele serve, né? Como está descrito aqui agora sim de maneira correta, né? Ele é um indicador que ajuda a medir a volatilidade de um ativo, tá? A gente pode até inserir ele no gráfico. Ele vem aqui com um período de 1, tá? A gente vai mudar para um período aqui, por exemplo, de 90. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Ele vai pegar os últimos 90 candles, tá? Do tempo gráfico que você está trabalhando e ele vai puxar uma média, tá, da volatilidade, né, destes candles, né? Por exemplo, a gente está falando aqui no caso, né, de 5 minutos, ok? Tá até aqui atrás na marca d'água. Então ele está pegando os últimos 90 candles de 5 minutos, está somando, né, a máxima e a mínima, ou pelo menos é isso que ele deveria fazer, né? Pegar aí a máxima e a mínima, tirar a diferença e aí somando, né, e depois tirar uma média. Porém, a gente já viu que o True Range ele
ele apresenta problemas, né, pessoal? Ele quase nunca apresenta um valor correto, tá? Eu não sei se é o cálculo dele. Antigamente, por isso que eu falei até da descrição dele, a descrição dele estava diferente, tá? A gente tem dois indicadores dentro do Profit chamado True High e um outro chamado True Low, tá? Pela descrição dele, né? Pela descrição do True Range nativo do Profit, o que ele fazia? Ele pegava a média desses dois indicadores, tá? Então ele puxava um True High do período que você determinou, ou seja, ele puxava a máxima, né, dos últimos períodos aí, e ele puxava também as mínimas dos últimos períodos, e aí sim fazia uma média. Por isso que não dava um cálculo correto, tá? Então, por causa desses problemas, né, eu acabei criando o meu próprio True Range, né, que é o que eu chamei de True Range, né. Então a gente clica com o botão direito, inserir indicador, e procura True, é esse aqui, ó. True Range, né? Pra quem não sabe, True, né, em inglês, é verdadeiro, né? Então o nome do inglês seria, o nome em inglês do indicador, né, seria Range verdadeiro, né? Eu coloquei mais um True, né, justamente para dizer, né, que esse sim é o cálculo correto, tá? Então a gente pode inserir aqui no gráfico, deixa ele carregar. Olha só, inclusive neste momento aqui, né, o True Range do Profit e o meu True Range estão mostrando os mesmos valores. Porém, né, se vocês colocarem os dois lado a lado e, né, puxarem dias para trás, vocês verão que os valores não vão bater, tá? Então eu acho que, né, dependendo da volatilidade, até, né, aparece certinho ali o valor, mas normalmente ele acaba aparecendo um valor diferente, tá? Inclusive, né, o que é mais engraçado ainda é que, né, duas pessoas usando o mesmo indicador, muitas vezes aparecia, né, as pessoas tinham resultados diferentes aparecendo ali, né? Tudo bem, agora aqui, ó, tá aparecendo certinho, né? Abriu mais um candle e tal. Beleza. Pode ser que eles tenham arrumado, né? Beleza, pode ser que eles tenham arrumado, mas eu ainda confio mais no meu indicador, que fui eu que fiz o código, e eu sei que eles estão, que o meu indicador realmente está puxando, né, os dados que deveria puxar, que é, né, a diferença da máxima e da mínima dos últimos, né, no caso aqui, que ele vem pré-configurado 90 períodos, né, e tirando uma média, tá? Então beleza, a gente já viu o que é o True Range, e a gente já viu que o meu indicador é uma versão, né, melhorada não, corrigida, tá? Corrigida do True Range do Profit. Esse indicador, pessoal, ele vai funcionar muito bem com gráfico de candles, tá? Não vai funcionar bem com gráfico de Renko. Ou melhor, ele vai funcionar com qualquer, vai funcionar bem com qualquer tipo de gráfico que seja temporal, tá? Ou seja, que a gente defina, né, um período, né, de tempo, né? Por exemplo, gráfico de 5 minutos, gráfico de 10, gráfico de 15, né? Tempos gráficos como o de Renko, como o gráfico de pontos, já não vai funcionar tão bem, beleza? Ou melhor, não vai funcionar, né, pessoal? Nem tentem puxar nada ali, porque o que vai acontecer, né? O box do Renko e o box do gráfico de pontos, eles têm sempre o mesmo tamanho, né? Então o True Range, ele vai dar sempre o mesmo valor, né? Ou, né, um valor muito parecido. Então não faz sentido, né? No gráfico de candle, sim, faz sentido usar, né? Então o que ele mostra pra gente? Você vai determinar um período, pode ser ele qualquer um, tá? Vocês que escolhem aí, é bem simples para modificar ali. E aí, né, ele vai fazer aquilo que eu falei antes, né? Ele vai puxar a média dos últimos 90 candles, tá? E aí vai apresentar pra gente qual que é a média que um candle de 5 minutos está andando nos últimos 90 períodos. No caso, né, tá ali uma média de 170 pontos. Por que isso é importante saber, né? Por que essa informação pode me interessar? Porque essa informação, pessoal, da volatilidade do ativo pode ser a diferença entre você, né, fazer um trade e você conseguir sair no alvo correto, ou até mesmo
a diferença entre o seu trade, né, dar certo ou não, tá? Por causa do posicionamento do stop. Então, quando você faz um trade e você coloca um stop com menos, né, do que o range que o preço está andando nos últimos, né, ou melhor, quando você coloca o stop, né, num valor menor, né, do que esse valor que é mostrado aqui pelo nosso indicador, ou seja, nos últimos 90 períodos, o gráfico de 5 minutos ele tem andado pelo menos 170 pontos em média. Então, né, se o seu stop está de 150 pontos, por exemplo, grandes chances de ser alcançado. Tá? Não significa, óbvio, né, que você usando um stop sempre maior do que o range que mostra aqui, que não será atingido, né? Até porque se demorar mais de um candle, né, ele vai somando, né, óbvio. E aí, né, de pouquinho em pouquinho pode ir, né, até o seu stop, tá? Mas são informações que acho que vale a pena a gente, né, ter ali no nosso gráfico quando estiver operando, né? Então, né, usando como base esse indicador aqui, o que a gente tem de parâmetros para alterar nele, né? A gente clicar com o botão direito em propriedades, a gente vai ver que o único parâmetro que a gente tem é justamente o período, né? Então, se a gente alterar aqui o período, por exemplo, para 200, o que vai acontecer? Ele vai puxar a média agora, pessoal, dos últimos 200 períodos, né? Dos últimos 200 candles de 5 minutos. Vai dar a média pra gente. Se a gente alterar o tempo gráfico, esse valor também é alterado, tá? Ele vai fazer o cálculo agora, né, dos últimos 200 candles de 15 minutos. E vai mostrar pra gente, né, que, né, nos últimos 200 candles, um candle de 15 minutos do mini índice tem andado mais ou menos, né, em média 260 pontos, tá? Então é isso que o indicador mostra. Para facilitar, pessoal, o que eu fiz, né? Vamos voltar aqui para os 5 minutos. Vamos voltar aqui para 90 períodos, tá? Então, para facilitar, né, o que eu fiz? Eu criei este mesmo indicador aqui, porém, numa versão que fique para a gente no gráfico, como se fosse uma banda de Bollinger, pessoal, tá? Então, a gente pode clicar com o botão direito aqui, inserir indicador, e procurar o TTR, né, que é de True Range, aqui ó, indicador TTR Bands, né? A gente pode clicar aqui para inserir no gráfico, dar OK, tá carregando e pronto, tá? Vamos entender aqui o que ele está fazendo, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então olha só, né? Só para exemplificar também, ele já está vindo também com o período de 90, tá, pessoal? Em parâmetros, olha só. Já tem aqui o TTR período em 90, tá? Então, este indicador, ele tem este outro indicador dentro dele, tá? Por que eu mandei os dois? Para o caso de você querer deixar, né, este indicador também aqui no gráfico para você ver, né? Porque aqui você pode, né, até ver, né, aqui os limites, né, que o indicador vai mostrar, tanto para cima quanto para baixo, porém você não sabe o valor. Aqui você já tem o valor exato, né, dessa média, né, pessoal, que o indicador traz pra gente. Inclusive não é necessário deixar esse gráfico aqui, né, óbvio. Com esse gráfico a gente consegue ver, né, se a volatilidade está subindo ou caindo, ó, bem bacana. Mas se você vier aqui e clicar neste primeiro botãozinho, ó, ele some aqui embaixo, só que você não perde a informação. Olha só, inclusive, né, por isso que eu falo para manter a plataforma atualizada. Ó. Houve atualização no Profit e agora ele mostra pra gente, né, nessas caixinhas aqui, ó, os valores dos indicadores. Olha aqui em cima, ó. O que é isso aqui, pessoal? Deixa eu até arrumar aqui o gráfico pra gente conseguir enxergar melhor. Olha só. O que é isso aqui que ele tá mostrando pra gente? Isso aqui é para todos os indicadores, tá? Então aqui fica o nome do indicador. Aqui fica a configuração do indicador. E aqui nessas caixinhas, inclusive coloridas, né, ele mostra o nível, né, ele mostra os preços que o nosso indicador está mostrando no gráfico, né? Então ele mostra a resistência, né, a parte de cima da banda, e ele mostra o suporte, que é a parte de baixo. E se a gente for comparar aqui no gráfico, né, deixa eu dar um zoom aqui, ó.
a gente pode ver que é justamente, né, óbvio, né, a minha configuração do Profit está fazendo o seguinte, né, ele vai mostrar o valor aqui de onde eu estiver passando com o mouse, ó, tá? Eu faço isso porque tem necessidade para vocês fazerem isso? Não, mas eu faço isso para quando eu estou testando indicadores, tá? Então fica mais fácil para eu ver se o indicador está com erro ou não. Mas se eu colocar o mouse aqui em cima, vocês verão, ó, que lá em cima os valores que estão aparecendo são os mesmos que estão aparecendo no gráfico, né? Então 113.955, 113.615, correto? Então, né, atualização do Profit bacana aí. Isso aqui ela tá mostrando para todos os indicadores, né? Então, pessoal, como que vocês vão usar esse indicador, né? Ou melhor, vamos lá, vamos entender o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo é o seguinte, pessoal. Vamos aumentar aqui de novo, tá? Toda vez que abre um candle, tá? Ele vai pegar o preço de abertura desse candle e ele vai jogar este valor aqui tanto para cima quanto para baixo, tá? Então ele está pegando o preço de abertura deste candle e jogando 170 pontos para cima e 170 pontos para baixo. Por que ele está fazendo isso? Porque é a média de volatilidade que um candle de 5 minutos, né, nos últimos 90 períodos, está andando, né? Então, vocês podem perceber que realmente vai ter dificuldade, pessoal, para um candle romper essas linhas. Vai ser muito difícil, vai ter que entrar muita volatilidade, ó, para romper uma dessas linhas, né? Então, vocês podem usar isso a benefício de vocês, né? Como eu falei antes, vamos supor que vocês, por algum motivo, esteja vendo, né, uma venda aqui perdendo esse candle. Beleza. Onde ficaria o seu stop? Claro, seu stop técnico ficaria aqui em cima, que é o último topo. Porém, se você quiser deixar, né, o seu stop um pouquinho atrás dessa linha, né, não estaria errado. Por quê? Porque você já tem a informação de que a cada 5 minutos o preço se movimenta aproximadamente 170 pontos. Então, da abertura do candle até a linha superior são 170 pontos. Como você vai estar entrando aqui embaixo, né, o seu stop vai ter mais de 170 pontos, ou seja, a chance, né, dele ser pego aí nos próximos 5, 10 minutos é menor, né? Ao mesmo tempo, vamos supor que você tenha vendido aqui, né, em algum ponto, pode ser até no mesmo ponto que eu determinei aqui. Onde ficaria o seu alvo? Aí, né, depende de cada um, mas, né, o que o indicador fala pra gente? Que o preço terá dificuldade de passar dessa linha verde. Ou seja, né, se você quer que seu alvo seja atingido, né, a melhor coisa a se fazer é colocar um alvo que fique antes dessa linha, tá? Por quê? Porque a gente tem a informação de que a cada 5 minutos o preço está se movimentando em média 170 pontos. Então, se eu deixo um alvo de 250 pontos, eu já sei que pelo menos em um candle de 5 minutos vai ser muito difícil atingir. Então, ou eu deixo a longo prazo e né, vou só observando a operação, ou se eu quero fazer um scalping, né, seria melhor sair antes da média não, né, da banda inferior, né? Para compra a mesma coisa. Vamos supor que eu tenha comprado aqui por algum motivo. Qual seria o alvo para um scalping? Abaixo da linha vermelha. Beleza, pessoal? Mais uma coisinha, tá? Então, pessoal, eu falei, né, que ele vai pegar, né, como ponto de referência a abertura do candle, tá? Então acabou de abrir mais um candle, a média é 170 pontos, ele joga essa média para cima e para baixo, beleza, tá? Por que usar a abertura e por que não usar o fechamento? Eu testei o fechamento, pessoal, só que é o seguinte, tá? Com o mercado aberto, o que acontece? O fechamento do candle é o preço que tá. Olha só, tá vendo ali o preço se movendo, ó? Então, o indicador, né, o Profit considera o fechamento o preço que está sendo negociado no momento. O que acontece? Se esse candle começa a subir, a média sobe junto, então nunca vai encostar, pessoal. Por quê? Né?
Porque ele vai estar sempre pegando esse valor que está aqui e jogando 170 pontos para cima. Ele vai estar sempre pegando, né? Quando estiver caindo, né? Ó, esse candle abriu aqui em cima, tá? Ele foi caindo, caindo, caindo. Conforme ele foi caindo, se eu tivesse puxando essas bandas aqui, né? Do fechamento, essa média ia caindo junto, nessa banda ia caindo junto e nunca ia encostar, tá? Então por isso que não dá para puxar do fechamento. O que eu fiz que também é bacana, tá? Para quem não quer ficar preso na abertura do candle, tem o seguinte, tá? Você dá 2 cliques, qualquer uma das bandas. Inclusive vocês podem mudar, tá, pessoal? Tanto a cor, quanto o formato, quanto a espessura, tá? Fiquem à vontade. Aqui em parâmetros, eu criei um parâmetro, né? Para usar uma função chamada Average Price. O que é isso, pessoal? Traduzindo, né, seria preço médio, mas não é o preço médio da forma que vocês estão pensando, né? Que é aquela coisa de você fez uma compra, o preço continua caindo, você faz mais uma compra, o preço continua caindo, você faz mais uma compra. Não é esse preço médio. Preço médio, né, na programação do Profit é o seguinte: é uma função que a gente usa que ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele vai pegar a máxima do candle. Vamos pegar um outro candle aqui como referência. Esse aqui mesmo, por exemplo. Ó. Então ele vai pegar a máxima desse candle. Ele vai pegar a mínima desse candle. Ele vai pegar a abertura desse candle. Ele vai pegar o fechamento desse candle. Ele vai somar tudo e dividir por 4. Vai dar um valor mais ou menos no meio do candle. Tá? Então esse seria o average price. O preço médio, né? Então, se você liga essa opção, a gente vai ligar aqui. Olha só. Como fica até, né, mais afastado agora as nossas bandas, né? Por que fica afastado? Um dos motivos é o que eu acabei de falar, né, pessoal? Quando eu testei com fechamento, né, como o fechamento se move, as bandas vão se movendo junto, correto? O average price, né, o preço médio é a mesma coisa. Só que ele não está pegando só o fechamento, né? Ele está pegando o preço médio. Então ele está pegando mais ou menos a metade do candle. E aí sim jogando 170 pontos para cima e 170 para baixo. Então, né, vamos ver se a gente... Olha só. Então a gente consegue ver, né, as bandas se movendo. Mas se move, né, de maneira muito suave. Por quê? Porque, né, ele não está puxando só o preço do fechamento. Ele está puxando os 4 preços do candle, né? Que a gente chama de série de dados, né? Então tô pegando máxima, mínima, abertura e fechamento, dividindo por 4, e aí, né, jogando aí a fórmula, né, jogando a volatilidade ali, né, para montar as nossas bandas, tá? Então, se vocês preferirem, dá para usar dessa forma também, tá, pessoal? E vai funcionar para qualquer tempo gráfico, né? A gente pode mudar para o gráfico de 15 minutos, e a gente vai ver, né, que as bandas, né, elas se adequam com o tempo gráfico, porque, né, a volatilidade, né, do ativo também modifica, né? Então, conforme ali a gente estava, né, enquanto a gente estava no tempo gráfico de 5 minutos com uma volatilidade média de 170 pontos, no tempo gráfico de 15 minutos, né, a volatilidade média já ali em torno de 255 pontos, né? Então ele vai, né, ajustando, pessoal. Inclusive, né, até bacana tentar, né, depois vou com mais calma ver se eu consigo fazer algum setupzinho de scalping aí usando esse indicador, tá, pessoal? Eu tava observando ele, achei bem bacana, tá? Como o preço é difícil de passar dessas linhas, né? Então daria até pra gente trabalhar com um setupzinho de scalping ali, né? Fazendo venda na banda superior e compra na banda inferior, né? Então podem deixar que eu vou estudar bastante isso aí pra gente ver se a gente consegue fazer um setupzinho bacana, tá? Inclusive, pessoal, esse aqui é mais um daqueles, né, indicadores, né, que funcionam para qualquer ativo, tá? Eu coloquei aqui no dólar, a gente pode ver, ó, que no dólar ele vai marcar certinho lá. Então, no tempo gráfico de 15 minutos, né, de 90 períodos, ele tá dando uma média ali de 9 pontos, ou seja, nos últimos 90 candles de 15 minutos, a média que o dólar andou foi de 9 pontos, tá?
Então, qualquer ativo que você colocar. Então, se você opera criptomoeda, você quer colocar lá na sua Vector, vai funcionar. Se você opera Forex, lá na Black Arrow, você consegue colocar lá também, né? Inclusive, lá na Black Arrow, né? É onde eu mais estava usando esse indicador, né? Para puxar a volatilidade ali dos pares de moeda, né? Que é muito complicado a gente puxar visualmente, né? Então eu criei um indicador para isso. E é justamente esse indicador, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Fica aí um indicador para vocês brincarem, tá? Vamos ver se no final de semana eu trago um robozinho para vocês. Se eu tiver melhor aí. O pessoal tava reclamando que eu tava trazendo muito robô, mas agora já faz tempo que eu não trago nenhum, né? Então acho que já tá na hora de trazer um robô bacana para vocês aí. Beleza? Então, pessoal, testem, né? Testem os dois indicadores. Então a gente tem o True Range, né? Que é para ser colocado como se fosse True Range aqui embaixo. E a gente tem o TTR Bands, né? Que é esse indicador que vai mostrar ali como se fosse bandas de Bollinger, né? Os limites do ativo, né? Onde ele pode ir naquele candle que está sendo formado. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.